E aí pessoal, meu nome é Lucas, eu sou estudante aqui do CAP, Campus Avançado de Patu, e hoje estou aqui para resolver duas questões de funções com vocês. Bom, sem muita enrolação, vamos às questões. A primeira nos traz: em 2002, um banco teve lucro de 1 bilhão de reais, e em 2003 teve lucro de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Admitindo o mesmo crescimento anual para anos futuros, em quantos anos, contados a partir de 2002, o lucro do banco ultrapassará pela primeira vez 1 trilhão de reais? Bom, é importante ressaltar que vocês devem adotar 2002 como um ano inicial. Como assim? 2002, esse 1 trilhão que o banco teve, será como um valor que ele já possuía. Um valor que não ocorreu aumento. Um valor inicial. Ou seja, na função que teremos, o valor fixo será o valor inicial que estamos tratando aqui de 1 bilhão de reais. Para a resolução, 1 bilhão de reais você pode escrever na notação científica como 1 vezes 10 elevado a 9. Ou 1 ou 10 elevado a 9, como você preferir. 200 milhões você pode representar por 2 vezes 100 milhões. 100 milhões, por sua vez, pode ser representado por 10 à oitava. Então, 200 milhões será 2 vezes 10 à oitava. Para encontrar esse crescimento de 2002 para 2003, temos que encontrar a porcentagem que representa esses 200 milhões. Ou seja, 1 bilhão representa o valor total que o banco tinha, ou seja, 100%. 200 milhões representa uma porcentagem de 1 bilhão. E essa porcentagem que inicialmente teremos que encontrar. Então teremos que 1 bilhão ou 10 elevado a 9 é 100% do valor que o banco tinha. E que 200 milhões, que eu representei por 2 vezes 10 à oitava, será y. Fazendo extremos pelos meios, teremos que os 100% vezes 2 vezes 10 à oitava, dividido por 10 à nona, que é de 1 bilhão. Os 100% você pode representar por 10 ao quadrado de porcentagem, porque porcentagem representa dividir por 100. Ou seja, se você tem 100 dividido por 100, dá 1. Se você tem 10 ao quadrado dividido por 100, também dá 1. Pela representação aqui, 10 à oitava, como todos trata de uma multiplicação em cima entre todos os membros, eu posso escolher um desses membros e dividir. Escolherei o 10 à oitava, porque facilitará um pouco mais a questão. 10 à oitava dividido por 10 à nona é uma divisão de potência de mesma base. Divisão de potência de mesma base conserva a base e subtrai seus expoentes. Fica 8 menos 9. 8 menos 9 fica menos 1. Fica 2 vezes 10 elevado a menos 1 vezes 10 ao quadrado, né, da porcentagem. Ou seja, se eu tenho 10 vezes 10 a menos 1 vezes 10 ao quadrado. 10 a menos 1 vezes 10 ao quadrado é uma multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base, soma seus expoentes. Menos 1 mais 2 fica 1. Então, no final, eu terei 2 vezes 10 elevado a 1 de porcentagem. 10 elevado a 1 é o próprio 10. 2 elevado a 2 vezes 10 fica 20. Então, y, que é os 2 vezes, que representa a porcentagem de 200 milhões, y representa 20% do 1 bilhão de reais, que era o valor que o banco tinha. Ou seja, estamos tratando aqui de uma função exponencial, em que o valor final de um determinado período é o inicial vezes uma constante. Ou seja, o inicial, quem era o inicial? Era o valor que o banco já tinha, ou seja, de 1 bilhão. Nesse caso, estamos falando de juros compostos. Por que juros compostos? Porque de 2002 para 2003, houve um aumento de 20% no lucro do banco. De 2003 para 2004 também ocorrerá um aumento de 20%. Ou seja, no período inicial teremos o valor inicial vezes uma constante dentro de um determinado período. O valor de 1 bilhão é o capital inicial, tratando da função como a representação de
juros compostos. Assim temos que, para encontrar 1 trilhão de reais você pode representar por 10 elevado a 12, porque são 12 zeros. Então você terá que encontrar o valor do ano, x representará o ano, em que o valor que o banco terá de lucro será maior do que 1 trilhão de reais. Então, numa função exponencial, por aqui se tratar de juros compostos, eu terei que é o capital inicial, que é 1 trilhão, que é 1 bilhão, desculpe, que pode ser representado por 10 a nona, vezes a porcentagem que está ocorrendo a cada ano e em quantos anos essa porcentagem ocorreu. Logo, eu vou ter 10 a nona, porque é o capital inicial, 1 porque é o 100%, e o 0,2 porque é o 20%. 20 dividido por 100 dá 0,2. Elevado a x, como eu falei anteriormente, que é os anos que terão ocorrido essa porcentagem, esse aumento de porcentagem. Ele quer que seja igual a 1 trilhão, porque ele quer saber o momento exato em que o banco terá um lucro igual a 1 bilhão. Em que ano ocorreu isso? Então, se você pegar o 10 a nona e dividi-lo por 10 elevado a 12, dividir por 10 a nona, significará que é uma divisão de potência de mesma base. Ou seja, conserva a base, que é o 10, e fica 12 menos 9, que dá 3. Logo eu vou ter 1,2 elevado a x é igual a 10 a terceira. Como eu estou tratando aqui que um lado do membro é igual ao outro, eu estou dizendo que 1,2 elevado a x é igual a 10 a terceira. Se eu aplicar o log de um lado e o log do outro lado, também resultará em um mesmo valor. É o mesmo que você ter 2 igual a 2 e aplicar o log de 2 no primeiro membro e aplicar o log de 2 no segundo membro. Logo, eu vou ter que o log de 1,2 elevado a x na base 10 é igual ao log de 10 a terceira na base 10. Há uma propriedade em que se você tem o logaritmando com um expoente, esse expoente estará multiplicando o logaritmo. Logo, como eu tenho log de 1,2 elevado a x, é o mesmo que eu ter x que multiplica o log de 1,2. O mesmo ocorre no log de 10 a terceira na base 10. O 3 estará multiplicando o log de 10 na base 10. E como o log de 10 na base 10 é igual a 1, ficará 3 vezes 1, que dá 3. O log de 1,2 na base 10, ele dará aproximadamente 0,079. O que passando dividindo para o outro membro, eu vou ter que x é aproximadamente 38. Porque x será 37,9787, aproximadamente esse valor. Só que como estamos tratando de ano, ele será um valor maior do que 37. Ou seja, terão se passado 37 anos e mais uma certa porcentagem do 38º ano. Ou seja, o banco terá o seu lucro, o que ultrapassará 1 trilhão de reais, que é o que pede a questão, quando se passar pelo menos 38 anos. Ou seja, se você adotar inicialmente, como falamos, que 2002 é o ponto inicial, como não teve um aumento de 20%, 2002 seria como marco zero. 2001 houve um aumento de 20% com relação ao valor inicial. 2003 houve duas vezes o aumento de 20%. Foi 20% de 2002 para 2003 e 20% de 2003 para 2004. E assim segue sucessivamente. Ou seja, 2002 é o marco zero, 2003 é o primeiro, 2004 é o segundo. E se você seguir o padrão, você verá que em 2040 será o ano em que o banco conseguiu ultrapassar 1 trilhão de reais, que era o que era pedido pela questão. Bom, vamos para a próxima. Problema 2.
Em um recipiente com a forma de um paralelepípedo retângulo, com 40 cm de comprimento, 25 cm de largura e 20 de altura, foram depositadas em etapas pequenas esferas, cada uma com volume igual a 0,5 centímetros cúbicos. Na primeira etapa, depositou-se uma esfera. Na segunda etapa, 2 esferas. Na terceira etapa, 4. E assim sucessivamente, dobrando-se o número de esferas a cada etapa. Admita que, quando o recipiente está cheio, o espaço vazio entre as esferas é desprezível. Determine o menor valor de etapas necessárias para que o volume total de esferas seja maior que o volume do recipiente. Bom, para a resolução dessa questão aqui, inicialmente note que ele fala que as esferas são colocadas de maneira que a primeira etapa se coloca uma esfera, segunda etapa se coloca 2 esferas, a terceira etapa 4 esferas. Note que estamos tratando aqui de uma PG. Se é uma PG, para sabermos o número de esferas que estão sendo colocadas, é o mesmo que ter 2 elevado a E, em que E é a etapa. Note que na primeira etapa, a etapa inicial, ele não, antes de começar as etapas, não é uma esfera? Ou seja, na etapa inicial, no ponto 0, você tem uma esfera. Na seguinte, na etapa 1, você vai ter 2 esferas, porque você tem 2 elevado a 1. Na terceira etapa, você vai ter que 2. Na segunda etapa, você vai ter que 2 elevado a 2 é 4 esferas. Ou seja, as etapas elas começam pela etapa inicial, que eu vou adotar como etapa 0, A1, A2, A3. E o número das etapas será o expoente do 2, por representar uma PG. Note que cada esfera, ele nos deu dado que cada esfera representa o seu volume por 0,5 centímetros cúbicos. Cada esfera tem 0,5 centímetros cúbicos. E como foi dado que os valores do paralelepípedo é 40 de comprimento, 20 de largura e 25 de altura, multiplicando as suas dimensões, teremos 20.000 centímetros cúbicos de volume no paralelepípedo. Ou seja, você tem que encontrar a etapa vezes o número do volume, tem que ser maior do que o volume do paralelepípedo. Ou seja, você vai ter 0,5 vezes 2 elevado a E, que é a etapa, maior do que 20.000 centímetros cúbicos. Nessa representação, o 0,5, se você eliminá-lo no primeiro membro, no segundo membro, você terá que será 40.000. Ou seja, dividindo o 0,5 é o mesmo que está dividindo 20.000 dividido por 1/2, o que é igual a 40.000. 2 elevado a E tem que ser maior do que 40.000. Como se trata de duas representações em que bases são diferentes, mas em que eu estou afirmando que 2 elevado a E tem que ser maior do que 40.000, eu aplicarei o logaritmo em ambos os termos. Aplicando um logaritmo no primeiro, eu vou ter o log de 2 elevado a E na base 10. No segundo, eu vou ter o log em que eu vou transformar o 40.000 em 4 vezes 10.000 na base 10. 4 vezes 10.000 na base 10. Pela representação, como já foi dito na primeira questão, se eu tenho um log de um logaritmando em que ele está elevado a alguma potência, esse valor do expoente estará multiplicando o logaritmo. Ou seja, o E era expoente do 2, ele estará multiplicando o log de 2 na base 10. Eu terei o log de 4 vezes 10.000 na base 10. Outra propriedade, se você tem o log de um produto em uma base, você pode transformar em uma soma de um logaritmo de mesma base
entre os valores. Ou seja, eu tenho um log de 4 vezes 10.000 na base 10. Eu posso transformar num log de 4 na base 10 mais o log de 10.000 na base 10. Se você analisar, log de 10.000 na base 10 é o mesmo que 4, porque 10 elevado a 4 é igual a 10.000. O log de 4 na base 10 dará aproximadamente 0,60. E o log de 2 na base 10 dará aproximadamente 0,30. Passando o log de 2 que está multiplicando dividindo o log de 4 na base 10 mais 4, que eu disse que era o log de 10.000 na base 10. Eu vou ter que tem que ser maior do que 4,60 dividido por 0,30. O que tem que ser maior do que 15,33. Só que ele pergunta a menor etapa com que a quantidade de bolinhas colocadas dentro do recipiente do paralelepípedo ultrapassa o seu volume. Se eu tenho que for na etapa 15, ainda sobrará 0,33 por parte do volume do paralelepípedo. Ou seja, tem que ser um maior do que 15. Porque se você colocar na etapa 15, a quantidade de bolinhas da etapa 15, ainda sobrará espaço. Contudo, se você colocar na etapa 16, não sobrará espaço no paralelepípedo e ultrapassará o seu volume, que é o que pede a nossa questão. Assim, resolvendo a questão, o menor valor da etapa de quantidade de bolinhas que temos que colocar dentro do paralelepípedo para que tenhamos um valor da junção das bolinhas maior que o volume do paralelepípedo será 16. Bom, pessoal, espero que tenham gostado e até uma próxima.